Eu fiquei 80 dias sem redes sociais. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que aconteceu e o que mudou na minha vida. A primeira coisa que eu percebi foi a redução da ansiedade. Logo nos primeiros dias, eu lembro que eu senti uma paz muito grande. Porque antes de ficar sem as redes sociais, eu me sentia constantemente presa. Eu lembro de ficar horas vendo reels, por exemplo, e quando eu deixava de lado, vinha aquela sensação de angústia, de ansiedade. E quando eu fiquei sem, eu lembro de sentir que eu tava livre pela primeira vez. Eu não sentia que eu tava jogando minha vida no lixo, perdendo horas e horas com aquelas coisas superficiais. E isso aí já leva a gente pro outro ponto, que é eu percebi que eu comecei a ter muito mais tempo. Até pelas estatísticas do celular, eu via que eu costumava passar muito tempo nas redes sociais, cerca de 4 horas por dia. E com esse tempo que eu tive de novo pra mim, eu comecei a usar pra fazer o que eu realmente gostava. Então eu comecei a resgatar vários hobbies que eu tinha deixado pra trás, vários sonhos, várias coisas que eu queria, mas que nunca achava tempo pra fazer. Então foi muito bom, porque eu percebi que eu tinha aquele tempo que realmente poderia ser alocado pra atividades que tinham significado na minha vida. E é claro, algo que foi bem evidente foi o meu detox de dopamina. Eu lembro que era até triste, porque mesmo que eu me forçasse a ler, assim, eu continuava lendo mesmo que pouco, era muito difícil pra eu me concentrar em muitas páginas. Em algum momento era bem difícil, porque eu tava muito acostumada a alocar meu tempo pra coisas que exigiam muita dopamina, né? E hoje em dia, a principal fonte de dopamina, eu diria, no nosso cotidiano é envolta nas redes sociais. Então, sem essa dopamina abundante a cada segundo, eu pude perceber que a minha capacidade de concentração, por exemplo, melhorou muito, ficou bem mais fácil ler, ficou bem mais fácil fazer essas atividades nas quais a gente geralmente não encontra tanto essa dopamina e das quais a gente foge usando as redes sociais. E um ponto muito importante nesse experimento pra mim foi o meu reencontro comigo mesma. Isso foi uma coisa que eu não esperava que acontecesse. Quando eu fiquei esse tempo longe dessa bagunça, dessa comparação online, eu pude realmente olhar pra mim mesma, algo que talvez eu estivesse evitando ou tivesse muito distraída pra fazer, e eu pude perceber o que realmente significava pra mim, o que era importante, do que realmente eu gostava. Porque eu acho que as redes sociais, hoje em dia, elas nos influenciam muito, mesmo que a gente não perceba. A gente começa a adotar aquela narrativa de rebanho. Então você se insere em uma bolha e você começa a adotar os comportamentos daquela bolha sem necessariamente refletir muito sobre isso. Porque afinal, como é que você vai refletir se o tempo todo você tem algo novo para ver? Se chega uma notificação, se chega uma curtida. É muita informação. Então você só vai absorvendo aquilo que as pessoas te dão sem de fato parar para pensar se é aquilo que você quer, se é naquilo que você acredita, se aquilo realmente te faz bem. Então quando eu fiquei sozinha, quando eu pude olhar para mim mesma, eu percebi que na verdade eu não gostava da metade das coisas que eu estava fazendo, que eu tinha sido influenciada a adotar comportamentos que não eram meus, que não estavam de acordo com os meus valores, só porque eu estava sendo inspirada por aqueles que já tinham sucesso ou por aqueles que vendiam esse estilo de vida. E isso foi um baque muito grande, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque eu pude justamente voltar às coisas que eu amo, que alimentam a minha alma. E algo engraçado que eu percebi é que a ausência das redes sociais, pra mim, foi insignificante. Porque se alguém me pergunta, Carla, você sentiu saudades em algum momento? Você quis baixar de novo? Cara, sim, eu quis. Mas foram pouquíssimas vezes. E sabe o que eu achei engraçado sobre essas vezes? Era sempre quando eu queria postar algo. Era sempre quando eu queria mostrar aquela experiência, queria mostrar aquela roupa. E isso é muito engraçado porque reflete como a nossa cultura ela foi se tornando muito narcísica por causa das redes sociais. E como as redes sociais elas incentivam cada vez mais esse narcisismo. Então você tem uma persona online que acaba sendo vista como uma parte ou como um reflexo de quem você é. Você passa a ser valioso pelo número de curtidas e comentários que você recebe. Olha como isso é doido. Olha como parece que a gente tá destoando da realidade. As pessoas têm medo do metaverso, né? Mas eu acho que a gente já vive nele. Eu lembro de pensar, caramba, eu literalmente só quero baixar esse app de novo e usar porque eu quero postar a roupa que eu tô vestindo. O que é isso? Então quer dizer que a minha experiência ela só é boa se ela for vista por outros? Eu só existo no olhar do outro? Eu só me sinto bem se eu for validada? A gente geralmente não faz esse tipo de questão pra si mesmo no cotidiano, mas eu percebo que
É esse o problema, é por isso que a gente tá assim. A gente não percebe como as redes sociais até mudaram a nossa forma de pensar, o nosso entendimento sobre a vida, sobre as nossas relações sociais. Ah, Carla, mas eu uso as redes sociais para me conectar com as pessoas, para ver aí os meus colegas, né? Olha, isso até pode ser verdade, porque afinal esse é o objetivo, né, das redes sociais, segundo os seus criadores, conectar as pessoas. Mas tem um conceito muito interessante do livro Trabalho Focado, que o Cal Newport traz pra gente, que é a mentalidade qualquer benefício. E essa mentalidade, ela basicamente diz que algumas vezes a gente quer tanto usar aquilo, a gente quer tanto ter uma coisa, que qualquer benefício que for possível de se ver naquilo, a gente vai usar como justificativa para continuar com essa atividade. Poxa, o Instagram me dá depressão, ansiedade, faz com que eu me compare a todo momento, mente para mim, cria uma realidade paralela na minha cabeça, mas eu pude curtir a foto de fulano. Então, portanto, essa é uma justificativa para que eu continue usando. No meu caso, eu percebi que era exatamente isso que eu fazia. Amigo, é um trade-off, né? Você troca uma coisa por outra. E se você acha que os benefícios superam os malefícios, continue. A vida é sua. Mas você foi avisado. E outra coisa grandiosa que eu percebi é que ficou muito mais fácil ser feliz. Eu acho que essa é a minha conclusão desse experimento. Ao todo, para mim, ficou muito mais fácil ser feliz sem as redes sociais. Nesse tempo sem as redes sociais, eu comecei a sentir que eu realmente estava presente no momento, que eu estava vivendo agora. E nisso, eu tenho 22 anos, então assim, eu comecei a usar redes sociais quase criança, ali na pré-adolescência, eu acho. Então eu tenho perfis ativos nas redes sociais há mais de 10 anos. Pra mim, a sensação é como se eu realmente tivesse me libertado de uma escravidão. Eu não tô dizendo aqui que eu nunca mais vou usar, talvez eu até volte por causa do meu trabalho, mas eu tenho certeza que vai ser de uma forma muito mais consciente. Porque agora, sem elas, eu percebo o quanto eu não preciso delas e também o quanto elas estavam me fazendo mais mal do que bem. Menos o YouTube, né? Que pra mim é um querido, porque eu sempre tive uma relação muito saudável com o YouTube. E eu planejo ficar aqui enquanto vocês quiserem me assistir. E nisso eu até gostaria de propor uma reflexão sobre as próximas gerações aqui, filosofando um pouquinho. Porque eu vejo que essa afetação já é muito presente na nossa sociedade atual, nessa geração. E essa nossa geração ainda teve a sorte, digamos assim, de ter uma infância um pouco mais normal, né? Essas redes sociais, esses apps começaram a ser introduzidos quando a gente já estava ali na pré-adolescência. Agora imagina esses bebês que estão nascendo com tablets nas mãos, já estão associando diversão com tecnologia. Eu realmente fico preocupada com isso, assim, não sendo apocalíptica nem nada, mas isso me preocupa porque, de fato, elas já são tratadas como necessárias no nosso cotidiano. Apesar de não serem, essa é a narrativa que as empresas vendem pra gente e a gente acaba comprando. Então, se já é difícil para essa geração que teve uma infância mais normal sair dessa conexão o tempo todo e focar em si mesmo, imagina o que será desses pequenos que nascem submersos nesse mundo de curtidas e comentários. O que você acha disso? Você concorda comigo? Acha que eu tô completamente errada? Acha que o futuro é lindo e maravilhoso com as redes? Deixa aqui nos comentários, vamos ter aí um debate bom e amistoso sobre isso. E se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente para que você compartilhe com alguém que você acha que precisa ver esse conteúdo. Deixe seu like, siga o canal, porque aqui a gente fala de produtividade, de desenvolvimento pessoal, de livros de ciência, de coisas que vão te tornar uma pessoa melhor. E por hoje é só. Sejam produtivos, mas sejam conscientes. Beijo, tchau, tchau.